Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando um quadro novo aqui no YouTube chamado As Escritoras. Nele eu vou falar sobre a vida e a obra de escritoras mulheres, algumas famosas, outras nem tão famosas assim, que desbravaram o caminho para muitas outras mulheres poderem escrever como eu mesma. Então hoje eu vou abrir esse quadro falando sobre uma das escritoras mais icônicas do século XX, ninguém mais, ninguém menos que Virginia Woolf. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Rodrigues, eu sou formada em Comunicação e História, sou uma apaixonada por literatura e também sou escritora. Inclusive eu tenho um livro publicado na Amazon e o segundo livro está saindo em breve. Eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição para vocês conhecerem, quem tiver interesse, né? E eu também tenho um blog onde eu falo sobre livros, leitura, literatura e história. Então se vocês quiserem conferir, estão todos os links aqui no box de descrição. Eu já vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda muito a fazer o vídeo chegar em mais gente. Esse roteiro deu muito trabalho, tá com mais de 7 páginas, então também já aviso que o vídeo vai ser longo, mas o seu like ajuda muito aí a me motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. O que me motivou a fazer o primeiro vídeo da série As Escritoras sobre a Virginia Woolf foi uma peça de teatro que eu assisti da Cláudia Abreu chamada Virginia Woolf, um inventário íntimo, onde a Cláudia Abreu faz um monólogo contando a vida da Virginia Woolf. Eu achei essa peça tão interessante e ela foi tão impactante para mim que eu resolvi então trazer aqui a Virginia Woolf logo no primeiro episódio de As Escritoras. O link para esse livro da Cláudia Abreu, né, da peça transformada em livro, e para todas as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo estão aqui na caixa de descrição, se vocês quiserem conferir. Estou deixando aqui todos os links das fontes para vocês poderem pesquisar um pouquinho mais também sobre a Virginia, se ficarem interessados. Em termos de romance da Virginia Woolf, eu só li Mrs. Dalloway e estou lendo agora, noite e dia. Eu confesso que eu tive uma grande dificuldade com Mrs. Dalloway por causa dessa técnica de fluxo de pensamento que a Virginia usa. No começo eu fiquei um pouco perdida, depois a leitura engatou, mas mesmo assim foi uma leitura um pouco mais difícil para mim. Já em Noite e Dia eu estou tendo uma experiência muito diferente, eu estou gostando muito, eu já compreendo melhor essa técnica, né, do fluxo de pensamento, então eu estou mais familiarizada e está sendo mais prazeroso e mais simples também a leitura. Fora esses livros, eu li Um Teto Todo Seu, que é uma coletânea de ensaios feministas, né, da Virginia Woolf, e também li um livro chamado A Casa de Carlisle e Outros Esboços, que é um compilado de esboços encontrados no Diário da Virgínia do ano de 1909, que foi organizado pelo Daniel Bradshaw, desculpa, e ele tem um prefácio muito interessante da Doris Lessing. Doris Lessing é uma escritora que só ganhou um Nobel de Literatura. E a Doris vai falar um pouquinho então sobre a Virginia Woolf nesse prefácio. É um prefácio muito interessante porque ela fala que no filme As Horas, né, que fala sobre a vida da Virginia Woolf, a vida da Virginia ela foi muito romantizada, a personalidade da Virginia foi muito romantizada. Então ela tenta trazer para o texto dela quem é de fato Virginia Woolf, né? E através desses esboços a gente vê não só uma pessoa idealizada e romantizada, mas a gente também vê uma pessoa real, né, que estava ali escrevendo no diário sem muito compromisso, uma coisa que provavelmente ela nem imaginava que ia virar um livro que outras pessoas iam ler, né, mais à frente. Então foi muito interessante fazer essa leitura antes de fazer esse vídeo, porque eu pude ver a Virginia de um outro jeito, de um jeito mais humano, e espero que eu consiga trazer isso para cá. Espero que eu não traga uma Virginia tão idealizada, que vocês se sintam também mais próximos dela, como eu me senti quando eu li A Casa de Carlisle e Outros Esboços. A vida da Virginia Woolf é melhor compreendida quando a gente olha para a infância dela. Ela cresceu num lar muito culto e liberal, mas também muito complexo emocionalmente. Adeline Virginia Stephen, o nome de solteira da Virginia Woolf, nasceu no dia 25 de janeiro de 1882 em Kensington, né, no bairro de Kensington, no número 22 da Hyde Park Gate, em Londres. A casa ainda existe, muita gente vai lá na frente da casa para tirar foto, né, muitos fãs da Virginia Woolf vão na casa lá para tirar foto. E eu vou deixar uma foto da casa e de todos os outros personagens que a gente vai falar aqui, né, nessa biografia da Virginia, lá no meu blog, num post que vai estar linkado aqui também na caixinha de descrição.
O pai da Virginia era Sir Leslie Stephen, ele era jornalista, crítico literário e historiador e também um alpinista de certa fama. O Leslie teve a chance de entrevistar o Abraham Lincoln e tinha no seu hall de amigos muitos artistas literatos, né, da época em Londres. A família dele era formada por advogados e escritores e muitos deles ficaram notórios pela luta contra a escravidão. A mãe da Virginia era Julia Duckworth e ela vinha de uma família de importantes editores de Londres. Ela nasceu em Calcutá, na Índia, e foi por um tempo o que as pessoas conheciam como modelo rafaelita. A Fraternidade Rafaelita era um grupo de artistas que se reuniu em Londres nos anos de 1848, mais ou menos, e onde tinha principalmente pintores, né? E as modelos rafaelitas eram as moças que posavam para esses pintores, e a Julia foi uma dessas modelos rafaelitas. A Virginia era a terceira de 4 irmãos, entre eles a Vanessa, o Toby e o Adrian, e os irmãos chamavam ela carinhosamente de The Goat, né, que significa a cabra. Todos os irmãos foram educados em casa pelos pais ou por tutores e todos tiveram um ambiente familiar muito frequentado por artistas, literatos, políticos, então eles estavam sempre nesse meio de muita discussão intelectual, né? E eles também tinham acesso irrestrito à biblioteca do pai, que era considerada, inclusive pelos amigos, uma joia, assim. Realmente a biblioteca do Leslie ela era, além de muito vasta, tinha livros muito bons, então os filhos tinham acesso a esses livros e isso foi realmente um divisor ali na educação deles, né? Fora os 3 irmãos, né, a Virginia tinha também 3 meio-irmãos, o George, a Stella e o Gerald, por parte da mãe, né, do primeiro casamento da mãe, e uma meia-irmã, a Laura, por parte do casamento do pai, do primeiro casamento do pai. Os 2 meio-irmãos, né, mais velhos, o Gerald e o George, eles já estavam fazendo faculdade, né? A Laura já era casada, então a única que morava com a família ainda era a Stella. A Virginia e a irmã Vanessa não tiveram uma educação formal, né? Como eu disse para vocês, elas foram educadas em casa, né? E muito do que elas aprenderam ao longo da vida foi através dos livros. Elas tiveram uma educação mais voltada para música, para dança, né, para desenho e para outras habilidades que faziam parte do universo feminino da época, né? Então, dentro desse contexto de uma educação não formal, a Virginia acabou se interessando por estudar grego e se interessou muito, estudou muito literatura grega, e já a Vanessa se interessou em estudar desenho, depois ela viria a se tornar também uma pintora de bastante relevância aí na cena artística de Londres. As irmãs então tiveram uma educação típica da era vitoriana, né, onde só os homens podiam frequentar as universidades eram proibidas para mulheres, e elas vendo os irmãos irem para a universidade, elas não poderem ir, foi que despertou nelas essa curiosidade, esse questionamento, né, não curiosidade, mas esse questionamento sobre por que os homens podiam algumas coisas e as mulheres não, e aí elas vão começar a questionar já muito novas esses papéis, né, impostos para as mulheres e para os homens dentro da sociedade da época da era vitoriana. Quando a Virginia tinha 13 anos, a mãe dela, Julia, veio a falecer. Alguns biógrafos dizem que foi em decorrência de uma febre reumática, outros vão dizer que foi em decorrência de exaustão, né, devido a uma sobrecarga de trabalho que ela tinha, por conta de tomar conta de uma família tão numerosa, né? Mas o fato é que isso abalou profundamente a saúde mental da Virginia, e já com 13 anos ela teve o seu primeiro colapso nervoso e ela foi diagnosticada na época, né, com o que se conhecia como doença maníaco-depressiva. Hoje é conhecido como transtorno afetivo bipolar. Nessa época também a Virginia vai relatar nos seus diários que o irmão mais velho, George, começou a ter algumas relações íntimas impróprias, tanto com ela quanto com a Vanessa, e alguns biógrafos vão dizer que posteriormente a Virginia vai relatar que o irmão mais velho também, o Gerald, tinha relações impróprias de natureza sexual com a Virginia desde que ela tinha 6 anos de idade. Isso, obviamente, tem um impacto profundo na saúde mental da Virginia e vai agravar o seu quadro ali, né, aí nesse momento da puberdade. E alguns biógrafos vão dizer que esses abusos são os desencadeadores, né, são os gatilhos para a doença mental que a Virginia iria enfrentar ao longo da vida toda.
Depois da morte da mãe, a irmã Estela assume a organização familiar ali, ela vai assumir o lugar da mãe dentro da família, né, se tornando um esteio emocional também para a Virgínia, para eles superarem a perda da mãe, para eles superarem também esse momento. Algum tempo depois, a Estela é pedida em casamento, né, o que leva a alguns conflitos com o pai, que não queria que ela saísse das funções que ela desempenhava ali na casa, né? Mas mesmo assim ela se casa, só que infelizmente 3 meses depois do casamento ela acaba falecendo de maneira súbita. E a Virgínia nessa época tinha 15 anos, né? Foi 2 anos depois da morte da mãe, e isso também abala muito a família e principalmente a Virgínia, que via na irmã aí uma figura de suporte emocional, né? Então, com 15 anos ela tem essa perda também, e isso também abala muito a Virgínia. Ela continua assim tentando se recuperar dessas perdas, mas já com as questões emocionais e a fragilidade da saúde mental bastante evidentes. 7 anos depois da morte da Estela, né, da irmã da Virgínia, o pai da Virgínia, o Leslie, também vem a falecer. Nessa época a Virgínia está com 22 anos e o Leslie era uma figura muito próxima da Virgínia. Eles tinham grandes trocas intelectuais e ele também incentivava muito a Virgínia a ler e a escrever sobre o que ela lia, né? Então ele meio que orientou ela nos passos aí da crítica literária. Essa perda é realmente devastadora para a Virgínia e é nesse momento, com 22 anos, então, que ela vai ter a sua primeira tentativa de suicídio. Ao longo da vida ela vai tentar cometer suicídio outras vezes, mas dessa vez ela conseguiu sair sem grandes ferimentos dessa primeira tentativa aos 22 anos. Depois da morte do pai, os irmãos vão se mudar de Kensington, onde eles tinham vivido até então, para o bairro de Bloomsbury, onde se formaria o famoso grupo de Bloomsbury, que era um grupo de intelectuais formados pelos irmãos Stephen e por alguns amigos dos irmãos, homens das moças, né, da Virginia e da Vanessa, que frequentavam a universidade. Esse grupo é muito interessante, eles tiveram um impacto muito legal aí na cena cultural de Londres nesse período. Eu espero que um dia eu consiga fazer um vídeo só sobre eles aqui, mas essa convivência com os amigos e esses debates sobre arte e filosofia parecem que vão ajudar a restabelecer aí o equilíbrio emocional da Virgínia. É nessa época, entre 1905 e 1912, que os irmãos começam a não se importar tanto com as expectativas sociais da era vitoriana, então eles começam a viver com mais liberdade. E para Vanessa e para Virgínia, esse momento vai ser muito interessante, vai ser um momento de experiências muito transformadoras, que elas vão poder viver um pouco mais livres, e aí elas vão começar a questionar mais profundamente os papéis das mulheres e dos homens na sociedade. Então elas vão começar a questionar essa desigualdade, né, dos gêneros aí. É nessa época que a Virginia começa a escrever algumas críticas literárias para grandes jornais de Londres, como o The Guardian e o The Times. Ela vai escrever para o Times, para o suplemento literário do Times aí pela vida inteira, até a sua morte ela continua escrevendo, e isso começa nesse período aí, né, no começo do século XX. E depois também ela vai dar aula de literatura em algumas escolas, e aí começa a vida profissional da Virgínia. Ela está nessa fase com 22, 23 anos mais ou menos. Em 1906, a Virgínia vai ter mais uma grande perda na sua vida, né? O irmão dela, o Toby, contrai febre tifoide, vem a falecer muito jovem, com 24 anos. Isso também é muito devastador para a Virgínia, porque ela era muito próxima do irmão, né? Ela era muito próxima do Toby e da Vanessa, e era um pouco mais distante do Adrian, né? Ela falava nos diários que o Adrian era um pouco carrancudo, que ele não conversava muito, enfim, ela fala um pouco da personalidade dele ali, ser muito diferente da personalidade dela. E no ano seguinte, em 1907, a Vanessa se casa com o Clive Bell e fica morando nessa casa em Bloomsbury. Nessa época, a Virginia e o Adrian se mudam para uma casa bem menor, também ali perto da casa, ali no bairro de Bloomsbury, mas uma casa menor, e ela vai então ter que se acostumar a viver com um irmão com quem ela tinha menos afinidade, vamos dizer assim. A Virgínia está então com 25 anos e, por pressão ali dos familiares, principalmente da irmã, né, ela começa a pensar em casamento. Até esse momento, a Virgínia não tinha se interessado por homens, ela só tinha interesses românticos e algumas paixões por mulheres. Mas a irmã começa então a influenciar, a dizer, olha, né, você precisa casar, você já está com 25 anos e tal, e ela começa então a procurar um pretendente. Nesse ponto, a Vanessa
propõe para o grupo de Bloomsbury que eles tivessem uma política sexual mais libertária entre eles. Mesmo casada com o Clive Bell, ela estava meio de olho em outro participante aí do grupo, que era o Roger Fry. Então ela propõe isso, e nesse momento a Virginia acaba tendo aí um afé com o cunhado, né, com o Clive Bell, mas eles nunca chegaram a ter nada mais íntimo, nada mais próximo, né? Nesse contexto, então, procurando um marido, a Virginia acaba se engajando em um noivado com o melhor amigo dela, o Lytton Strachey, que era homossexual, né? Ele era gay, assumidamente gay ali para os amigos, obviamente. E eles acham que seria uma boa ideia eles casarem, porque eles têm muita afinidade intelectual, e ela acha que isso ia dar muito certo. Uma semana depois do compromisso, eles percebem que não ia rolar, que não ia dar certo, e decidem então desfazer o noivado. Em 1907, a Virginia está terminando seu primeiro romance, A Viagem, que só seria lançado, né, publicado em 1915, 8 anos depois. Mas esse momento que ela está terminando o romance é muito tenso emocionalmente para Virginia, e ela tem então um outro colapso nervoso. Nesse ponto, os irmãos acham que ela deveria então ir para uma instituição de cuidados psiquiátricos, né, porque ela tinha repulsa por comida, fortes dores de cabeça, uma insônia também muito persistente, fora as crises nervosas, né? Então ela estava com um quadro aí bem delicado, né, psicologicamente, e os irmãos então decidem que seria melhor para ela ir para uma instituição. A Virginia fica um tempo nessa instituição e depois, lógico, tem alta e vai viver com os irmãos, volta a viver, né, com o Adrian lá na casa de Bloomsbury, né, nessa casa menor, perto da casa da irmã. Mas em 1910, só 3 anos depois da primeira internação, ela acaba tendo que ser internada pela segunda vez, apresentando os mesmos sintomas, né? A repulsa por comida, insônia, fortes enxaquecas, crises nervosas muito intensas. E ela só ia se restabelecer mesmo em 1915, quando o livro A Viagem é lançado, e ele é muito bem recebido pela crítica. Mas ali em 1910, quando a Virginia tem alta, os irmãos acham interessante ela não morar só ela e o Adrian, né? Eles montam então uma república, como se fosse assim uma república. Eles vão morar numa casa maior e convidam alguns amigos da faculdade do Adrian para morar e dividir as despesas ali com eles. Entre esses amigos, vai viver ali o Leonard Woolf, que tinha acabado de voltar do Ceilão, era amigo ali deles, era do grupo de Bloomsbury, e ele vai então morar na casa ali com a Virginia. Um mês de convivência, depois de um mês de convivência só com a Virginia e com o irmão dela, ele decide pedir a Virginia em casamento, porque ele já estava completamente apaixonado por ela. E aí, então, a Virginia deixa claro para ele que ela não tinha atração sexual, atração física por homens, e que se ele aceitasse isso e ainda assim quisesse casar com ela, então ela aceitaria. Então, ali em 1912, a Virginia se casa com o Leonard Woolf, se tornando Virginia Woolf. Em 1914, com o começo da Primeira Guerra Mundial, o grupo de Bloomsbury começa a se engajar na luta socialista. As ideias socialistas elas estavam se difundindo bastante em Londres nesse momento, né? E o Leonard ele vai se interessar mais pelo tema político, né? Pelo socialismo, e a Virginia ela vai se interessar mais pelo feminismo. Ela vai começar a estudar e realmente a escrever alguns ensaios feministas e a debater sobre feminismo com outras mulheres. É nesse momento também que ela e o marido montam a Hogarth Press, que é uma editora que vai lançar posteriormente nomes muito grandes da literatura inglesa, como a Catherine Mansfield e o T.S. Eliot. Apesar da saúde mental da Virginia ser bastante frágil, ela era muito prolífica no trabalho. Ela tinha uma rotina de trabalho diária bastante rigorosa, ela escrevia todos os dias, então ela estava produzindo muitos ensaios, muitas críticas literárias, estava editando os livros para a Hogarth Press, e aí, para ela ter uma vida um pouco mais tranquila, ela e o Leonard decidem então ir viver numa casa no campo, né, perto de Londres, mas ainda assim afastado do centro, onde ela consegue ter um pouco mais de calma e não ficar tão agitada, né, com a agitação da cidade. Então eles vão morar nessa casa de campo aí, que vai acabar sendo da família, né, dos dois aí até o fim da vida da Virginia. Em 1922, a Virginia conhece Vita Sackville-West, com quem ela vai ter um romance bastante tórrido. A Vita passou a ser também membro do grupo de Bloomsbury e alguns biógrafos vão dizer que o relacionamento delas era de conhecimento de ambos os maridos. As duas eram casadas e os biógrafos dizem que os dois maridos sabiam aí que elas tinham esse relacionamento. Esse relacionamento era exposto, assim, era aberto
para o círculo próximo delas, né? Alguns biógrafos vão dizer que a Virginia era bissexual porque ela era casada com o Leonard e era assim, eles eram muito íntimos, muito próximos. Tem passagens do diário da Virginia que mostram esse amor, esse carinho que ela tinha pelo Leonard. E outros vão dizer que ela era homossexual porque durante a vida toda ela só teve interesse sexual por mulheres e a única pessoa do sexo oposto que ela teve interesse foi o Leonard. O que se sabe é que ela foi casada com o Leonard, eles tiveram um casamento bastante íntimo, bastante próximo, e que ela foi apaixonada pela Vita e também tinha atração física por mulheres desde a adolescência. Com mais de 40 anos, a Virginia já era considerada uma intelectual muito respeitada e uma escritora muito influente, mas o fato dela não ter conseguido ter filhos fragilizava muito a saúde mental. Ela teve várias crises depressivas por conta disso ao longo da vida, né? E em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ela e o Leonard ficam muito abalados com o avanço do antissemitismo na Europa, porque o Leonard era judeu. É bom lembrar que a Alemanha nazista estava realmente nos primeiros meses, no primeiro ano da guerra, a Alemanha nazista invadiu muitos países quase sem resistência, né? Então era um momento de bastante desesperança para os países que estavam, né, incluindo a Inglaterra, aí, contra a Alemanha. E aí ela e o Leonard, então, eles faziam um pacto de que se a Inglaterra fosse invadida pela Alemanha, então eles cometeriam suicídio juntos. Londres nunca seria invadida, mas a casa da Virginia em Bloomsbury acaba sendo destruída por um dos bombardeios aéreos que a cidade sofreu, forçando o casal a viver definitivamente na casa de campo. Nesse momento, a saúde mental da Virginia está muito debilitada, ela sofria muito com as enxaquecas, com a depressão, com as crises de insônia e as crises nervosas, e ela parecia também, pelos seus diários, bastante obcecada pela morte. Nos diários é possível ver que a saúde mental dela vinha se debilitando, vinha se agravando cada vez mais, e então, infelizmente, aos 59 anos, a Virginia enche os bolsos do seu casaco com pedras e entra no rio Uze. O corpo da Virginia foi encontrado 3 semanas depois e o Leonard optou pela cremação e depois jogou as cinzas da esposa no jardim da casa do casal. Quando a gente olha para a vida de um artista de outra época, é interessante a gente avaliar também o contexto histórico em que ele viveu para a gente ter uma noção do que essa pessoa passou e de como esse momento histórico pode ter impactado na sua obra. A Virginia viveu num momento muito peculiar da história ali da Europa, né? Um momento de forte industrialização, com muita inovação tecnológica, mas essa inovação tecnológica mostrou que não só ela ajudaria, né, na evolução civilizatória, como também seria um dos motivos do aperfeiçoamento da barbárie. A Virginia nasceu num momento que a gente conhece como Belle Époque, que é entre 1871 e 1914, e esse momento é marcado pelas inovações tecnológicas e pela vida intensa, vida noturna, né? Então a gente vai ter aí o surgimento do automóvel, o surgimento do telefone, a chegada da luz elétrica e da iluminação pública, que vai fazer com que as pessoas saiam mais de casa à noite, né? Então a vida noturna começa a ser uma coisa mais constante, presente na vida, não que não tivesse antes, mas ela acaba sendo um pouco mais incentivada, vamos dizer assim, nesse momento. Também é um período de intensa urbanização em Londres, né? A gente vai ver Londres sendo uma cidade que vai inchando muito nesse período aí do fim do século XIX, começo do século XX, que foi quando a Virginia viveu, né? E a gente vai ver também uma intensificação das desigualdades sociais. Então Londres começa a ter uma periferia muito grande, com pessoas que viviam muito abaixo da linha de pobreza, realmente na miséria, né? E a gente vai ter um aumento, nesse momento histórico, da criminalidade. A gente vai ter aí figuras como Jack Stripador vão surgir nesse momento histórico em que a Virginia viveu.
No mundo das artes, a gente vai ter aí movimentos como o modernismo, o impressionismo, que rompiam, né, que queriam um rompimento com as artes tradicionais, com a chamada tradição, né, mas essa tradição continua existindo nesse momento histórico. Então essas duas coisas coexistem, né? Ao mesmo tempo que a gente tem escritores modernistas, a gente ainda tem escritores parnasianos. Então é um momento de muita turbulência e efervescência cultural na Europa, esse momento de vida da Virginia Woolf, e também é um momento, na Belle Époque, ali entre 1870 e 1914, a gente vai ter um momento em que as grandes potências europeias estão se armando muito, estão desenvolvendo tecnologia armamentista. E isso vai aumentar muito as tensões ali na Europa e vai acabar culminando com o começo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba sendo extremamente sangrenta e traz muitos traumas para as populações civis dos países envolvidos no confronto, né? Ela também muda a dinâmica social ali no começo do século XX, porque com os homens indo para a guerra, as mulheres têm que ir trabalhar nas fábricas, né? Lembrando que a gente está aí na segunda revolução industrial. Então, a mulher que antes não trabalhava fora, agora tem que trabalhar, porque os maridos estão, né, na guerra, e quando elas vão para o mercado de trabalho, elas começam a exigir também alguns direitos, como por exemplo, a gente vai ver nesse momento o movimento das sufragistas exigindo aí o direito ao voto, né, das mulheres, que as mulheres pudessem votar. Nesse momento, depois da guerra, a Europa vai tentar se reerguer economicamente, né? Mas o clima, né, da população civil é de depressão, porque os homens voltaram da guerra, muitos deles mutilados, muitos deles passando por um transtorno de estresse pós-traumático, e quando eles voltam para casa eles não têm emprego, porque as mulheres trabalham e ganham menos que os homens, então não é interessante aí para os donos dos meios de produção empregarem esses homens. Então a gente vai ver um aumento muito grande do desemprego e um clima geral de depressão, assim, né? De muita tensão, mas nesse sentido das pessoas estarem muito desesperançosas. Então, esse momento do fim da Primeira Guerra, né, entre o fim da Primeira Guerra e o começo da Segunda Guerra, a gente costuma chamar de período entre guerras, né, e ele é caracterizado por essa crise econômica, né, pelo desemprego e por essa depressão na sociedade civil. Isso vai dar, assim, margem para regimes totalitários começarem a ascender e a crescer na Europa, e com o surgimento, então, o fortalecimento, né, desses regimes totalitários, a gente vai ter as tensões políticas na Europa de novo se formando de uma maneira muito intensa, e essas tensões vão culminar aí com o começo da Segunda Guerra Mundial. No começo da Segunda Guerra, a Alemanha está ganhando de lavada, né? A Alemanha está conseguindo aí ampliar os seus territórios e entrar em vários países ali do continente. O clima no continente é de desesperança, é de depressão, assim, e é nesse momento, no começo da Segunda Guerra Mundial, em 1941, que a Virginia, então, tira a própria vida. Agora eu vou falar rapidinho das obras da Virginia, vou falar assim meio por cima mesmo das principais obras, para a gente ter aqui um vídeo bem completão sobre ela. Na caixinha de descrição estão todas as fontes que eu usei, e nessas fontes tem mais informações sobre a obra da Virginia, então para quem quiser se aprofundar mais é só ir na caixinha de descrição que eu vou deixar tudo lá, tá bom? Seu primeiro livro, A Viagem, foi escrito em 1907, mas só foi publicado em 1915, 8 anos depois, e alguns consideram esse livro como um livro premonitório, né? 26 anos antes da Virginia falecer, ela escreve A Viagem, né? E no livro ela vai abordar questões sociais ali da época, questões políticas também da época dela, e no livro tem uma carta de despedida muito parecida com a carta que ela ia escrever mais de 20 anos depois para o marido e para a irmã, né? Ela, antes de falecer, ela escreve uma carta para Vanessa e uma carta para o Leonard, e então ali em A Viagem as pessoas observam que tem essa semelhança com a vida da Virginia, com a trajetória de vida da Virginia. O seu segundo romance, Noite e Dia, que é o que eu estou lendo agora, é considerado um dos livros mais simples, assim, acho que o livro mais simples da Virginia, né? Ela ainda está elaborando o seu processo criativo, a sua
seu estilo narrativo, seu estilo literário, né? Ela está ainda lapidando isso. Os romances da Virginia todos são considerados de muita experimentação, ela vai experimentando técnicas novas, ela vai experimentando coisas novas em busca do seu estilo, né? E aí a gente vê isso também em Noite e Dia. Noite e Dia teve uma crítica bastante incisiva da amiga da Virginia, a Catherine Mansfield. A Catherine, ela critica muito o livro, mas também ela elogia muito o livro, e essas críticas parece que geraram aí uma rusga entre as duas, elas meio que ficaram aí meio separadas depois que a Catherine publica essa crítica, né, ao livro da Virginia. É interessante trazer isso aqui para vocês, né? Porque realmente é um livro que eu acho que para quem está querendo começar a ler Virginia Woolf, Noite e Dia é um livro que você vai entender esse processo dela, e é um livro que realmente é mais fácil, né? Do ponto de vista criativo, ele era muito desafiador para quem estava escrevendo, para Virginia, né? Mas para gente aqui, para o leitor, eu acho que ele é um bom começo aí de Virginia Woolf. Em 1922, ela vai publicar O Quarto de Jacob, e ele é extremamente bem recebido pela crítica e pelos leitores, mas principalmente pela crítica. O livro é muito elogiado. Aqui a Virginia vai começar a experimentar mesmo com assim bastante domínio a questão do fluxo de pensamento, né, que é a técnica que ela usa, que ela mais gosta de usar. Então, aqui no Quarto de Jacob a gente vai ver isso assim desabrochar de uma maneira muito bonita, e é um livro que leva a Virginia, que consolida a Virginia como uma grande escritora, como uma das escritoras mais influentes ali da sua época. Em 1925, a gente tem Mrs. Dalloway, que é o seu romance mais conhecido até hoje. Mrs. Dalloway consagra Virginia Woolf como uma grande escritora, um sucesso de público e de crítica. Em Mrs. Dalloway, a gente vai ver aquela questão dos monólogos interiores, que são tão característicos da Virginia, realmente já assim muito bem fundamentados. Em Mrs. Dalloway, ela vai o momento que a escrita da Virginia está mais madura, assim, é um livro muito maduro nesse sentido do estilo dela. Então ela vem experimentando em A Viagem, Noite e Dia, Quarto de Jacob, e isso se consolida em Mrs. Dalloway, que é publicado em 1925. Segundo os diários da Virginia, a gente consegue ver que as lembranças mais intensas dela da infância são quando a família ia viajar para Portminster, que é um lugar de praia, né? E nos verões, e a mãe ainda estava viva. Então essas são as lembranças mais intensas da Virginia pelos diários dela, né? Quando essas viagens que a família fazia para Portminster, e ali tinha um farol. E aí ela vai escrever então o romance Ao Farol, que é publicado em 1927, meio que usando essas recordações dela para problematizar, para refletir sobre o papel de poder do homem e da mulher dentro do núcleo familiar. Alguns biógrafos vão dizer que também é uma forma dela elaborar o relacionamento dos pais, que era bastante conturbado, aí, segundo os biógrafos da Virginia. Em 1928, a Virginia vai publicar Orlando. Orlando também foi muito bem recebido pela crítica. É um romance histórico onde basicamente a Virginia reinventa a forma de escrever romances históricos, trazendo essa técnica do fluxo de pensamento e dos monólogos interiores para o livro. E uma curiosidade sobre Orlando é que ele foi baseado na Vita, ele foi inspirado na Vita, né, que foi um grande amor da Virginia Woolf, e também foi amiga da Virginia a vida toda. Em 1929, ela vai publicar Um Teto Todo Seu, que são ensaios feministas que ela escreveu para palestras em universidades, em escolas, né, que ela fazia. Ela volta à temática feminista em 1938 com Três Guinéus, e em Três Guinéus também ela vai abordar a questão do fascismo e da guerra. Em 1931, ela publica As Ondas, que é considerado o livro mais difícil da Virginia Woolf pela crítica, né? É um livro também muito elogiado, ele chega aí também para mostrar realmente que a Virginia estava revolucionando a forma de fazer romance na Europa. Em 1937, ela publica o seu último romance, chamado Os Anos, onde ela vai abordar a vida de uma família em uma geração. Também poderia ser considerado um romance épico, né? Porque vai abordar a vida de uma família durante toda uma geração, mas a Virginia traz de novo, né? É recorrente esse estilo na carreira dela, esse estilo da técnica de fluxo de pensamento, de monólogos interiores. Então ela vai escrever um épico, só que com o estilo dela. Também é um livro que realmente é muito, muito, muito elogiado pela crítica especializada.
O romance Entre os Atos é o último que a Virginia escreve, mas ela não chega a publicar, ele é publicado póstumamente em 1941 e nele é a narrativa mais amarga da Virginia. Ela vai abordar a instabilidade da vida, né? E ela vai acabar concluindo a inutilidade da existência. Então é um romance que a gente percebe que realmente ela estava bem abalada, com a saúde mental bastante fragilizada. Considerada uma das autoras mais importantes do século XX, a Virginia usava então o monólogo interior e uma prosa poética, e isso acabou redefinindo a forma de fazer romance. Ela vem redefinir o romance moderno. Ela escreveu contos, romances, ensaios, traduções, biografias, também dava muitas palestras em escolas e em universidades, não só sobre literatura, mas também sobre feminismo, né? Nos anos 30 ela já era considerada uma pessoa extremamente influente, uma intelectual extremamente influente e respeitada também, né? E ela deixa então um legado de uma mulher que se debruçou sobre uma técnica e sobre um estilo próprios e consegue fazer dessa sua obra, né, um verdadeiro marco na literatura mundial. E isso vai fazer com que a Virginia seja reconhecida até hoje, né, e realmente seja aí um ícone da literatura, não só da literatura inglesa, mas da literatura mundial. E eu acho interessante também que ela é uma das mulheres que mais se debruçou sobre o direito das mulheres em seus textos. A vida da Virginia Woolf foi muito intensa, também infelizmente permeada por tragédias. A sua obra foi extremamente importante para a cultura e para a literatura do século XX. Ela é uma das autoras mais revolucionárias do século XX, né? Eu estou muito feliz de poder ter trazido a Virginia aqui no primeiro episódio da série As Escritoras. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você já clicar em gostei. Se você achar que uma outra pessoa pode gostar, eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar esse vídeo aqui. Também vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, porque isso realmente me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre Virginia Woolf. Espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando de livros e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. De novo. Agora o cachorro late.